Abel Ferreira avisa para os seus auxiliares que vai mesmo embora do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação e conta ainda que no São Paulo o atacante Henrique não deve ficar. Ele e seu empresário estão bastante chateados com o Zubeldia e companhia pela falta de oportunidades. Quero destacar também uma declaração forte do presidente do Corinthians, Augusto Melo, sobre Matias Rojas. Já o Vasco da Gama só empatou com o Sampaio Corrêa, teve zagueiro discutindo com torcedores e o Cruz Maltino em situação delicada no Campeonato Carioca. Para completar, Jorge Jesus admitindo que no Brasil só trabalha no Flamengo. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa. A Lusa está tentando mais 1.500 ingressos para o jogo de sábado contra o Corinthians. Apesar de o mando ser da Lusa, já contei para vocês no vídeo dessa segunda-feira que a organização da partida ficará sob responsabilidade do Grupo Metrópolis, isso porque no ano passado a Associação da Portuguesa havia vendido esse mando de campo para o Grupo Metrópolis, o jogo aconteceria em Brasília. Ele foi devolvido ao Pacaembu, mas a tendência é que a grande maioria dos ingressos fiquem à disposição dos corintianos. Nesse momento a Lusa tem só 1.500 ingressos e ela tenta convencer os organizadores a garantir mais 1.500. Bora contar que Mariano, lateral direito que jogou as últimas 4 temporadas no Atlético Mineiro, é novo reforço do América. Jogador de 38 anos de idade, também tinha propostas do Avaí e do Guarani, além de uma sondagem do Internacional. Já Felipe Melo deve ser anunciado nas próximas horas como novo comentarista de futebol da TV Globo. O que você pensa sobre o tema? Falo também que o Red Bull Bragantino recusou proposta do Botafogo por Henry Mosquera. Atacante colombiano deve ficar pelo menos até a janela da metade do ano, quando o Red Bull pretende negociá-lo com o exterior. Para completar o noticiário, falar que o Botafogo não conseguiu avançar por Roberto Mantini. O técnico italiano quer 3 milhões de reais por mês de salário para trocar suas férias forçadas na Itália pelo comando do Botafogo. Negociações com o Tite também não avançaram, embora já se saiba com salários e condições financeiras bem inferiores. A última do giro de notícias conta que Luan, ex-zagueiro do Palmeiras, hoje com 31 anos de idade, foi especulado como possível reforço do Grêmio. No tricolor gaúcho ninguém confirma. Luan que hoje atua no futebol mexicano. O Grêmio busca um defensor, outro nome que surgiu foi de William Rocha, ex-Atlético Paranaense. Preciso repercutir agora a entrevista de Jorge Jesus ao canal 11 de Portugal. Ele escancara que no Brasil não trabalhará em outro clube. Dá uma olhada na frase, abre aspas, eu treinaria apenas o Flamengo no Brasil. Não quero fazer a mesma coisa de quando saí do Benfica para o Sporting, fecha aspas. Essa foi uma das situações mais delicadas da carreira do JJ. Ele se queimou com o torcedor do Benfica, onde ele tinha bastante moral, e não foi bem avaliado e aceito pelo torcedor do Sporting. A lição ficou, até por isso, o JJ descarta trabalhar num rival do Flamengo. O treinador português ainda disse o seguinte nessa entrevista, abre aspas, já estive mais próximo de voltar ao Brasil, adorei o campeonato, o futebol faz parte da cultura deles, no caso nossa. Gostaria de um dia voltar, fecha aspas. Só uma curiosidade, já havia contado para vocês que o novo presidente do Flamengo, o BAP, trocou muitas mensagens ao longo da temporada passada com o Jorge Jesus. A ideia do BAP era ter o JJ como seu técnico assim que assumisse a presidência, mas Felipe Luiz acabou alterando esses planos. O Felipe assume de forma interina, deixa excelente impressão e é mantido no rubro-negro. Bora falar agora sobre o São Paulo. O atacante Henrique, de só 18 anos de idade, que teve seu contrato renovado no fim do ano passado, não deve permanecer no clube. O empresário dele, o Wagner Ribeiro, está bastante irritado com a atual condição do atleta. Vale a lembrança de que a renovação foi das mais complicadas. Isso porque o Henrique tinha várias propostas e acabou aceitando estender seu vínculo, que terminaria em dezembro desse ano, até dezembro de 2028, com a promessa de que ele seria melhor aproveitado. Veio a temporada de 2025 e o Zubeldia só o colocou em um único jogo. Foi na partida contra o Botafogo em que o Henrique foi titular. Desde então ele foi para o banco de reservas contra a Portuguesa e também contra o Santos, mas nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário, Wagner Ribeiro
tomou a decisão de buscar clubes para o Henrique. A grande dificuldade diz respeito à janela. Vários dos principais pontos de futebol no mundo já não têm permissão para inscrição de atletas nesse momento. Então a tendência é que o Henrique tenha de esperar até a metade do ano. O Wagner Ribeiro tem a percepção de que com o Zubeldia o Henrique não vai jogar, apesar de todo o esforço feito pela diretoria em relação à renovação desse atleta, que é extremamente promissor. Só para completar, o Henrique, a partir da sua renovação, passou a ter uma multa rescisória de 65 milhões de euros. Pergunta que eu deixo para você é: o Henrique está sendo mal utilizado? Merecia mais minutos ou você está com o Zubeldia nessa questão? Usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Abel Ferreira, que já está preparando o terreno para deixar o Palmeiras em dezembro, quando acaba seu contrato. De acordo com a apuração do site Nosso Palestra, que cobre o dia a dia do Palmeiras, o Abel prometeu aos membros da sua comissão técnica fixa que fica no Verdão somente até 31 de dezembro. Importante contar que o Vitor Castanheira, seu braço direito, nem teve, em momento algum, durante a passagem no Brasil, a companhia da esposa e dos filhos. E o Castanheira perguntou para o Abel o que ele pretende fazer, até para que ele possa tomar a decisão de trazer ou não seus familiares. O Vitor Castanheira foi aconselhado a manter a esposa e os filhos em Portugal, já que eles ficaram 4 anos distantes, que ele espere somente esse ano. E aí, no fim da temporada, o Castanheira volta a Portugal ao lado do Abel, para que possam estar mais próximos dos familiares. Também, de acordo com o Nosso Palestra, alguns dos familiares dos membros da comissão técnica do Abel já começaram a buscar empresas que fazem a mudança para a Europa. Confesso que essa parte da notícia me parece mais estranha. A gente está no mês de fevereiro. O contrato do Abel e de seus auxiliares com o Palmeiras só se encerra em dezembro. Por que tanta antecedência? Digamos que, por exemplo, a esposa do Thiago, que é o analista de vídeo do Abel, ela queira voltar para Portugal. Ela vai passar todo o ano sem o marido, enfim. Mas o que tem de notícia é de que o Abel, mais uma vez, reforçando que não permanece para o próximo ano, treinador português que já havia declarado em entrevista coletiva que esse seria seu último ano vestindo a camisa alviverde. Só para completar, a lembrança de que a Leila Pereira havia tentado a renovação de contrato com o Abel. Esse contrato só terminaria em 2027, mas em momento algum o Abel demonstrou a intenção de estender esse vínculo. Hora de falar sobre Otávio. O volante deve trocar o Atlético Mineiro pelo Fluminense na manhã desta terça-feira. Conversei com uma pessoa do Galo que admitiu que o Otávio está fazendo toda a força do mundo para ser negociado. A comissão técnica atleticana já o liberou. Agora falta um acordo entre o Fluminense e o Atlético. A proposta financeira do Fluminense é bastante vantajosa para o jogador, que ganha R$500 mil por mês. O Atlético também cogita fazer esse negócio pensando na redução da folha salarial. Como eu contei, o Otávio ganha bastante e tem sido pouco utilizado na atual temporada. Foram apenas 3 aparições, todas na condição de reserva. Ele soma apenas 28 minutos em campo. A grande questão é quem o Atlético poderia contratar para suceder e substituir o Otávio. Nesse momento, o elenco conta com Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Patrick, que jogava na base do Palmeiras e foi envolvido nas tratativas pelo Paulinho. Vale para completar a lembrança de que o Otávio havia chegado de graça ao Atlético, vindo do Bordeaux, primeiro por empréstimo, depois em definitivo. Preciso contar agora sobre o Vasco. Há perigo no Campeonato Carioca e com discussão entre jogador e torcedores. O Vasco ficou no 0-0 contra o Sampaio Corrêa na noite dessa segunda-feira, em jogo que abriu a antepenúltima rodada do Campeonato Carioca. O Vasco, nesse momento, é o terceiro colocado na tabela de classificação com 14 pontos, a mesma pontuação do Flamengo. Mas Cruz Maltino tem apenas 2 partidas por disputar e elas são contra Flamengo e Botafogo. Se o Vasco não conseguir pelo menos uma vitória nos 2 jogos, a tendência é que ele não esteja entre os 4 classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, algo bastante ruim para um clube que precisa de receitas e também precisa responder dentro de campo para o seu torcedor. Só para completar, depois da partida, o João Vitor, zagueiro contratado por um caminhão de dinheiro pelo Vasco, foi flagrado discutindo com torcedores que estavam na arquibancada. O segurança precisou puxar o João Vitor, o Red também ajudou para tentar diminuir toda essa confusão. A saideira sobre o Vasco: o atacante GB foi vendido para o Fenerbahçe, operação de 3 milhões de euros, embora valha a lembrança de que ele não chega num primeiro momento para jogar no Fenerbahçe, vai atuar no Kasimpasa até a metade do ano, quando será incorporado pelo elenco do Fenerbahçe. Preciso falar agora sobre Cruzeiro e Matheus Pereira.
O Matheus deixou bem claro depois da derrota para o Galo que o seu desejo é de atuar no futebol europeu, certo? Ele até disse que pediu para o Alexandre Matos e para o Pedrinho BH para ser negociado com o time europeu. Mas a questão vem agora. Não houve nem sondagem, nem proposta de ninguém da Europa. E eu vou dizer mais. Até baseado numa conversa que eu tive com um dirigente cruzeirense na manhã dessa terça-feira, dá para dizer que a chance de esse negócio acontecer é mínima. Primeiro porque nenhum clube europeu vai querer gastar 24 milhões de euros pedida do Cruzeiro para negociar o atleta. Jogador de 28 anos de idade, sem grande mobilidade e que não atua na Europa desde 2021. Na oportunidade, ele jogava no West Brom, da segunda divisão inglesa, e foi atuar pelo Al Hilal. Outra coisa que dificulta a situação do Matheus, ele tem salário alto no Cruzeiro, R$1.800.000 por mês. Poucos clubes grandes teriam a oportunidade de aumentar esses vencimentos, especialmente por conta das limitações físicas. O Matheus não é um cara de muita intensidade. Então o Cruzeiro se mostra bem tranquilo em relação a essa pedida do Matheus Pereira, apostando que não pintarão ofertas do velho continente. O contrato atual se encerra em junho de 2026, embora o Pedro Lourenço já tenha admitido que iniciou conversas para um aumento do contrato e também do seu salário. A ideia é que o Matheus Pereira se aproxime dos 2.400.000 a que tem direito por mês o Gabigol, jogador mais bem pago do elenco cruzeirense. Bora fechar o vídeo para contar sobre o Corinthians repercutindo uma declaração de Augusto Melo. O Augusto esteve num programa do Benjamin Bach e afirmou que o ex-presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, não pagou sequer R$1 dos salários de Matias Rojas. Esse assunto é super importante, porque o Rojas entrou com uma ação contra o Corinthians e conseguiu na FIFA a condenação do Timão em R$40 milhões. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte, mas a qualquer momento deve haver a condenação definitiva e o Corinthians vai precisar se virar com R$40 milhões para evitar uma punição. Aspas para o Augusto Melo: desde que tinha sido contratado, o Rojas nunca recebeu um salário. O Augusto completa: conosco, nós chegamos, pagamos a primeira e não conseguimos pagar a segunda parcela. Só para lembrar, o Augusto, quando chega, é informado que o Matias Rojas queria ir embora. O Augusto promete quitar tudo e condiciona o não pagamento à saída imediata do Matias Rojas, além do cumprimento do pagamento de todos os salários até o fim do contrato. Logo na segunda prestação, o Corinthians atrasa, o Rojas vai à FIFA e consegue a condenação do Timão. O Augusto completa: o Rojas quis esperar, não quis esperar. Tanto que ele saiu num dia e no outro dia a gente quitou fundo de garantia, salários, bichos e tudo mais. Só que ele preferiu ir embora porque já tinha outra proposta, fecha aspas. O interessado na oportunidade era o Inter Miami. Seja quem for, Duílio Monteiro Alves ou Augusto, a principal condenação é para o Corinthians, que vai ter de se virar agora para arranjar R$40 milhões. Muito mal administrado na era do Duílio, que dizia não ganhar títulos porque tinha uma responsabilidade financeira, mal conduzido também pelo Augusto, que acabou fazendo um acordo, não cumprindo e vendo o Matias Rojas processar o Timão em R$40 milhões. Para você, quem foi pior presidente, Duílio Monteiro Alves ou Augusto Melo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!